Olha, mais outro caso de picada por escorpião. Dessa vez, o registro foi aqui na nossa capital, no Jardim Europa. Uma manicure teve o dedo picado enquanto utilizava um pano de prato na cozinha de casa. Por sorte, a mulher não teve maiores complicações. Inicialmente, ela procurou os CIAMs do Novo Horizonte e depois foi encaminhada ao Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, onde recebeu o soro anti-escorpiônico. Este é mais um, dos quase 3.000 registros de picada de escorpião no estado. No início do mês, uma criança de apenas 6 anos perdeu a vida após ser picada por um escorpião em Morrinhos. A família, ao notar o ocorrido, imediatamente levou o pequeno Lorenzo para o hospital. Ele chegou a ser transferido para o HDT aqui na nossa capital, mas não resistiu, infelizmente. E para abordar um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico Fernando Machado, que é do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás, que é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do nosso estado. Nós tivemos o caso do Lorenzo e outros 5 casos graves. As pessoas não morreram, mas foram feridas com gravidade. Doutor Fernando Machado, muito boa tarde. Obrigado por participar ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. A gente vai falar também, doutor Fernando, o que as autoridades devem fazer, o que as pessoas devem fazer nas suas próprias casas para evitar a proliferação desse tipo de animal. Mas, mediante a quase 3.000 ataques, se a pessoa for atacada, o que ela deve fazer imediatamente? Mais uma vez, boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, de prestar esse esclarecimento. Em relação às picadas de escorpião, aqui no estado de Goiás a gente tem uma ocorrência muito prevalente. Nos últimos 5 anos, para você ter uma ideia, foram mais de 13.000 ocorrências. Nós tivemos, só nos últimos 3 anos, 5 óbitos. Infelizmente, você mostrou o caso dessa criança que, infelizmente, ela faleceu, em decorrência da picada de escorpião. E essa conduta da pessoa que leva a picada é importante, como você citou. A pessoa deve se manter calma, tranquila, ela deve ser encaminhada à unidade de saúde. Apesar da gente saber que a picada de escorpião é bastante dolorida, ou seja, a pessoa vai sentir bastante dor no local da picada, ela pode sentir alguns sintomas sistêmicos, como náuseas, vômitos, sudorese. O veneno também ele é neurotóxico, ele é cardiotóxico, ou seja, ele causa efeitos sistêmicos, mas a pessoa, em primeiro momento, deve procurar ajuda médica, ela deve evitar fórmulas caseiras, deve evitar tomar condutas na sua própria residência e sempre procurar ajuda médica, ou seja, não aguardar na sua residência, evitar fazer amarras, torniquetes, perfurações. Tem gente que às vezes faz sucção do local, para poder ver se drena o veneno. Então, nada disso deve ser feito. Doutor Fernando, procurar o médico. Sim, procurar o médico, essa é a principal orientação, mas como explicar esse número que tem crescido tanto, principalmente agora esse ano em Goiás? Podemos entender que com toda essa devastação ambiental, esses escorpiões acabam migrando aqui para regiões urbanas e qual é o ambiente mais favorável para ele, em que ele opta em ficar ali? Seria local mais sombrio, úmido, com entulho? Um ambiente claro, como esse nosso estúdio aqui, e completamente limpo, há risco? Como você disse, o escorpião ele se adaptou muito bem aos ambientes urbanos. Então, locais onde você tem acúmulo de lixo, acúmulo de restos orgânicos, pedaços de madeira. O escorpião hoje em dia ele trafega nos ambientes urbanos através dos esgotos, Então, locais onde você está com ambientes limpos, iluminados, como você citou aí no estúdio, eles não vão ficar, porque eles vão ser presas fáceis para, enfim, serem capturados. Mas eles vão se escondendo, em frestas, às vezes dentro de sapatos, Então, sempre que a gente for calçar um sapato, a gente tem que olhar bem, ver se não tem um animal ali escondido. Então, hoje, em ambiente urbano, ele realmente virou uma praga urbana e a gente tem que sempre tomar cuidado, principalmente nessa época agora, que é uma época de seca, onde ele tem uma reprodução mais fácil. Nós estamos recebendo muitas reclamações aqui no Jornal do Meio Dia
em relação ao cemitério lá de Trindade, doutor Fernando. Não sei se você tem conhecimento daquele problema lá, crônico, lá no cemitério, da proliferação dos escorpiões lá. E a prefeitura sempre fala que vai fazer uma ação. O que deve ser feito lá, especificamente, para acabar com essa praga que se tornou essa proliferação de escorpiões? Então, a prefeitura, juntamente com o departamento de zoonoses, ela teria que fazer a dedetização do local. Então, ela tem que higienizar todo aquele local, ela tem que procurar, então, onde esses escorpiões vão estar alocados, né? Nós temos um problema também que, com o uso crônico de alguns venenos, os próprios animais vão desenvolvendo tolerância a esse veneno, né? Eles vão ficando resistentes. Então, a gente também tem que saber utilizar esses venenos de forma adequada, mas realmente o poder público ele tem que estar bem à frente disso e realmente fazer essa dedetização de forma frequente, de forma responsável, porque, como a gente falou, a maior parte dos acidentes com escorpião, eles não levam a óbito, eles vão causar o desconforto, a dor. A maior parte deles, inclusive, não vão levar à utilização do próprio soro, né? Antiescorpionídeo, apenas vão ser tratamentos sintomáticos, mas um caso fatal que seja já é algo muito lamentável e não deveria acontecer. Doutor Fernando, algumas dúvidas rapidamente para a gente encerrar a nossa entrevista. A recomendação está dada, ambiente limpo, com claridade, a gente vai evitar muito, mas a pessoa pode detetizar também dentro de casa? Fica esse alerta, cuidado com o veneno. Outra questão, qualquer centro de saúde está apto para atender uma pessoa atacada? E em criança, esse veneno pode ser mais forte? Sim, todas as unidades de saúde em Goiás estão preparadas para atender acidentes com escorpião. Você vai ver que mais de 80% dos casos são casos leves, então a pessoa apenas vai fazer ali uma analgesia, um tratamento sintomático, e pouco mais do que 15% ou 20% dos casos vai ter necessidade realmente do soro. Nem todos os postos e locais de atendimento de urgência têm o soro. Mas existe toda uma rede no estado de Goiás em que a pessoa é encaminhada, ou seja, vários hospitais do interior, aqui mesmo na capital, né, em que a pessoa vai ser encaminhada para receber o soro. Então, a decisão de tomar ou não o soro vai ser do médico, que ele vai observar se o caso é grave. Como você perguntou, crianças e idosos, eles são mais suscetíveis a casos de gravidade, e é aí que estão o maior casos de óbito, né? Então, as crianças, principalmente abaixo de 6 anos de idade, é onde a gente concentra a maior mortalidade e é onde a gente tem que tomar mais cuidado. E veneno em casa é recomendável? Detetizar em casa? Dedetização, sim. A gente deve tomar esses cuidados em casa, de não guardar os entulhos, né? Sempre tomar cuidado com, lixo em casa. Mas a dedetização chamar um profissional, né, que faz a dedetização. A dedetização, por profissional não qualificado, ela não é recomendada. Então, você deve chamar um profissional que vai orientar essa dedetização. Isso é muito importante. Fernando Machado, obrigado, doutor, pelas informações e pelas orientações aqui no JMD ao vivo. Obrigado, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço.